Internacional dos Direitos Humanos, vamos falar dos direitos socioambientais que estão ameaçados aqui no Brasil. O desmatamento em áreas indígenas dispara na pandemia. A gente vai falar especificamente de 2 terras onde vivem indígenas isolados, que estão sob ameaça devido a obras herdadas da ditadura militar, de acordo com o relatório do Instituto Socioambiental ISA. E a gente convidou para falar sobre esse assunto Antônio Oviedo, coordenador do Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas do ISA, um dos autores do relatório técnico sobre desmatamento e invasões nas terras indígenas Jacareúba, Catauixi, no Amazonas, e Pirititi, em Roraima. Antônio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, pessoal, obrigado pelo convite. Antônio, vamos falar inicialmente sobre os povos, né, que habitam esses territórios, para a gente conhecer, né, ter essa oportunidade de saber um pouco mais sobre esses povos indígenas. Bom, os povos indígenas isolados, eles têm o direito garantido pela Constituição e pelo marco legal brasileiro, o direito pelo isolamento voluntário. Na verdade, eles escolhem essa situação de permanecerem isolados e hoje, diante a grande escalada de pressões, ameaças e violências que a Amazônia sofre, esses povos estabelecem até estratégias de resistência para conseguirem sobreviver. O grupo isolado da terra indígena Jacareúba-Catauixi é um grupo registrado, segundo a FUNAI, como um registro em estudo, que é o seguinte: a FUNAI precisa dar continuidade a um processo de expedições, laudos antropológicos, para qualificar melhor a confirmação desse registro. Já houveram expedições na terra indígena que identificaram indícios como malocas, áreas de uso de recursos da floresta, trilhas, casas. Então, essas expedições elas ainda precisam avançar para que a FUNAI classifique esse registro como um registro confirmado. Enquanto isso, a FUNAI protege esse território a partir de uma portaria de restrição de uso que proíbe a entrada de terceiros dentro da terra, para que esse processo possa acontecer de uma forma adequada e segura. Na terra indígena Pirititi, o registro ele já está confirmado. Então, foi um registro que começou, os laudos e a qualificação desse registro na década de 1980, e com as expedições realizadas, esse registro foi confirmado de um grupo isolado denominado Pirititi. Agora, vamos falar exatamente dessas portarias, né? Que essas portarias venceram recentemente, né? Nesse mês agora de dezembro, e o que agora está em risco, né? Para esses povos isolados, Antônio? Pois é, a portaria de restrição de uso ela é um mecanismo legal frágil, porque ela tem um período de vigência. No caso dessas 2 terras, o período de vigência médio, já foram expedidas várias portarias, se não me engano, 4 portarias para cada terra indígena, e elas são renovadas a cada 2 anos. Né? É importante que essa portaria esteja vigente, exatamente para evitar invasões, entrada de terceiros, para que a FUNAI possa fazer todo o trabalho de identificação e proteção desses grupos isolados. O que a gente percebe ao longo da história é quando o período de término da vigência das portarias vai se aproximando, ocorre um aumento do desmatamento e registros de invasões nessas terras indígenas. Muito fruto da expectativa e da especulação dos invasores de que a portaria possa não ser mais renovada. Né, e que essa terra possa estar disponível para processos de regularização fundiária, requerimentos de títulos de terra e coisas afins. Né? Então, é o que a gente percebeu esse ano, com 4 terras indígenas que possuem portarias de restrição de uso, que estão
com o período de vigência terminando, a gente observa os últimos 12 meses anteriores um aumento no índice de desmatamento nessas terras. Agora, Antônio, Perdão. Não, pode continuar, pode continuar. Tá, a terra indígena Jacareúba-Catauixi, a portaria vence agora na próxima segunda-feira. E, no caso da terra indígena Pirititi, a portaria no dia 5, e ela foi renovada apenas 6 meses, o que causou bastante estranheza para as pessoas que trabalham com o indigenismo, com as políticas indígenas, porque é um período muito curto de renovação. Recentemente, a gente teve o mesmo caso na terra indígena Piripicura, a qual a sua portaria também foi renovada pelo período de 6 meses, e é uma terra indígena extremamente invadida, com fazendas no interior. Esse período que antecedeu o término da portaria foi registrado mais de 2.000 hectares em novos desmatamentos. Então, 2.000 hectares não é feito por 3 ou 4 trabalhadores. É muita gente invadindo essa terra. Então, um período de 6 meses, ele é inviável, tanto para a FUNAI concluir os estudos de confirmação dos grupos isolados, como também é um prazo curto para a retirada de invasores. É um período muito curto. Então, na verdade, uma validação de uma portaria por 6 meses só beneficia os invasores que estão dentro da terra indígena. Agora, geralmente, esse período, né, de validação dessa portaria é de quanto tempo? Já que 6 meses, como você falou, é muito curto, né? Qual seria aí esse período que seria mais, enfim, entre aspas, normal? Olha, algumas portarias já foram publicadas com uma vigência de 4 anos, já houveram portarias com vigência de 3 e 2 anos. Existem terras indígenas com grupos isolados que também possuem uma portaria indefinida, sem prazo de vigência. Ou seja, a vigência da portaria é até dos estudos de confirmação dos grupos isolados, o que é a melhor situação possível. Uma portaria vigente até o término da Perfeito. Agora, Antônio, vamos falar das obras, né, que são herdadas aí da ditadura militar. Quais são essas obras que estão aí em foco em relação a esses 2 territórios indígenas? Olha, no caso da terra indígena Jacareúba-Catauixi, no estado do Amazonas, ela fica localizada, ela tem uma sobreposição com a área de influência da rodovia BR-319. Né? A gente sabe, já existem vários estudos que comprovam que grande parte do desmatamento na Amazônia ocorre muito próximo às estradas. As estradas funcionam como um vetor para a expansão de uma ocupação irregular, abertura de estradas vicinais ilegais, ramais, e isso vai abrindo, né, o acesso a grandes áreas de floresta, como a BR-319, então, a terra indígena Jacareúba-Catauixi, estando muito próxima da área de influência da BR-319, ela certamente vai sofrer dos impactos dessa rodovia, especialmente o aumento nos níveis de desmatamento. No caso da terra indígena Pirititi, a obra é o Linhão Tucuruí, uma linha de transmissão que vai conectar o estado de Roraima com a rede nacional. É uma obra importante, porém, ela não existe estudos prévios de análise de impacto ambiental e nem uma consulta prévia adequada
com os povos indígenas, uma vez que essa linha de transmissão vai cortar a terra indígena Waimiri-Atuari em 125 quilômetros. E para a instalação das linhas, das torres de alta tensão, isso vai promover desmatamentos, acesso a trabalhadores, e eventualmente num período de pandemia, isso precisaria estar sendo muito melhor conversado com as populações indígenas sobre como uma obra dessa poderia ter viabilidade ambiental. Exato. Bom, o governo diz, né, que essa retomada desses projetos é necessária para a infraestrutura da região, mas vocês, né, os ambientalistas, pesquisadores e as comunidades mesmo dizem que são possíveis outras alternativas que não essas, não é isso, governo? A gente costuma dizer a Amazônia é uma região que precisa se desenvolver. Então, o desenvolvimento, sim, mas a qualquer preço, não. Então, o que a gente percebe é que o processo de planejamento, licenciamento das obras de infraestrutura, ele atropela e não considera etapas importantes, que é o debate público com a sociedade, com os moradores da Amazônia, porque muitas vezes essas obras beneficiam grupos, setores econômicos, e o impacto ambiental dessas obras recai sobre os moradores das regiões. Então, nós vimos, por exemplo, na hidrelétrica de Belo Monte, né, uma obra que gerou inúmeros impactos ambientais para as populações tradicionais da região, aumentou os índices de violência no município de Altamira, e as medidas que nós chamamos medidas compensatórias ou medidas mitigadoras, que são medidas que vão evitar esses impactos ambientais para a população, não são implementadas. Então, o que acontece é que o cronograma da obra caminha muito bem em dia, mas a implementação das condicionantes socioambientais sempre se atrasa e muitas vezes não são implementadas. Então, as obras precisariam ter um outro modelo de desenho, planejamento, em conjunto com a sociedade, para que a gente pudesse definir pelo melhor modelo de obra de infraestrutura para uma determinada região. Agora, eu queria um comentário seu, Vida, em relação aqui ao governo Bolsonaro, né? Enfim, você já falou o quão prejudicial está sendo já para essas populações indígenas, mas ele já defendeu aí publicamente, né, praticamente aí o extermínio, né, dos povos indígenas, aí comparando até com os Estados Unidos, né, ele dizendo que é uma vergonha as forças militares brasileiras não serem aí tão eficientes como as norte-americanas em exterminar os povos indígenas, e agora essa ideia, né, de classificar garimpeiros e pecuaristas como povos tradicionais. Foi cogitado aí através da Secretaria Nacional também de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, né, que é ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Damares Alves. Agora, é uma tentativa aí do governo federal legitimar, né, a ação de grupos que agem aí na ilegalidade, Oviedo? Olha, infelizmente, esse atual governo é uma vergonha para o Brasil, uma vez que o Brasil sempre foi um país que liderou, exerceu um protagonismo mundial na agenda positiva, na agenda para o desenvolvimento sustentável. Vale lembrar que o Brasil realizou a Rio 92, onde estabeleceu uma carta com os princípios para o desenvolvimento sustentável. Em todas as reuniões internacionais sobre clima, o Brasil sempre teve um papel muito importante, puxando metas ambiciosas para a proteção da natureza no planeta. Hoje, infelizmente, nós perdemos esse espaço. Recentemente, os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais sobre o desmatamento revela de forma bastante concreta o resultado de um governo que advoga pelo desmatamento
um governo que convida as pessoas para o crime ambiental. Isso é muito triste. A gente vê o Brasil, que foi um país que avançou muito na sua legislação ambiental, está sobrevivendo todo esse retrocesso atualmente. Essa recente tentativa, né, de classificar grupos garimpeiros e pecuaristas como povos e comunidades tradicionais é mais um absurdo desse governo. Teve um equívoco em toda a comunicação. Existe um Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que tinha uma reunião agendada, e nessa reunião se pautou a possibilidade de votar o reconhecimento desses grupos como povos e comunidades tradicionais, o que não era a pauta desta reunião. Esse conselho tem uma tarefa de constituir um grupo de trabalho para definir critérios para identificar e reconhecer novos segmentos de povos tradicionais. Esse grupo de trabalho tem 12 meses de trabalho para fazer uma grande escuta com os setores da sociedade, com especialistas, para que esse processo possa ser feito de uma forma mais adequada, no tempo correto. Então, não tem a mínima condição de uma votação. Né? Um povo e comunidade tradicional, o principal critério é que seu modo de vida é sustentável. E nós estamos falando de 2 setores que são, atualmente, os principais setores que promovem a degradação da Amazônia. Então, tem algo errado nessa matemática. Então, é preciso, né, que esse conselho, que é um conselho muito importante, tome as rédeas dessa política e consiga controlar esses abusos que muitas vezes esse governo tenta fazer. A gente costuma chamar o jabuti, né? Você tem uma política, vai lá e vai colocando regras e condições que realmente não tem nada a ver com aquela política. Perfeito. Está certo, Oviedo. A gente agradece aqui a sua participação. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Tá bom, obrigado para vocês. Um bom dia. Bom dia. Falamos aqui com Antônio Oviedo, coordenador do Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas do Instituto Socioambiental, o ISA. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.